Olá! No módulo anterior, vimos que nesta trilha nosso foco será abordar questões relacionadas a interações estabelecidas por empresa e indivíduos com o meio ambiente e como o desenvolvimento de tecnologias e novos modelos de negócio podem favorecer uma relação mais inteligente e regenerativa com a natureza. Mas afinal, qual é a nossa relação com o meio ambiente? A Terra é nosso lar, é nesse ecossistema que nascemos, vivemos nossos dias, construímos nossas famílias, comemoramos conquistas, nos relacionamos. Também é dessa terra que nos nutrimos todos os dias. Dependemos dos recursos naturais que ela provê para sobreviver e para evoluir, para servir de matéria ou energia aos seres humanos, como os minérios, o petróleo, os vegetais, o próprio solo, o ar e a luz solar. Bebemos a água ou usamos esse recurso nos nossos negócios, consumimos produtos que, em sua essência, foram extraídos da terra. Desde os alimentos até o algodão das roupas e as plantas que utilizamos em medicamentos e produtos de beleza, por exemplo. Quando paramos para refletir o que tem por detrás de cada produto que usamos ou consumimos em um único dia, nos deparamos com uma série de processos e negócios e, sem dúvida, vamos chegar até a utilização de pelo menos um recurso natural. A saúde desses ecossistemas ambientais também determina a saúde e a vida evolutiva dos seres humanos. A nossa conexão com o meio ambiente é vital para a nossa existência. Mas é fato que os movimentos de industrialização, urbanização e digitalização, que por um lado também foram e são essenciais à evolução da vida humana, por outro lado parecem ter contribuído para um esquecimento coletivo desta relação essencial entre pessoa e natureza. A primeira revolução industrial na metade do século XVIII transformou não só a maneira de produzir, democratizando o acesso a bens de consumo e fortalecendo uma nova economia, como também intensificou a extração de recursos naturais de forma massiva e impulsionou um novo modelo que incentiva o formato linear de produção, extração, transformação, consumo e descarte. O que não se imaginou naquela época é que esse modelo seria insustentável a longo prazo e que mesmo os recursos naturais renováveis poderiam ser escassos, vistos que não se regeneram na mesma velocidade que são extraídos ou degradados. A necessidade de rever nossa relação com a Terra é urgente, não só por ela, mas por nós mesmos. Para a subsistência das pessoas e, consequentemente, das empresas, neutralizar as mudanças climáticas e impedir o colapso da biodiversidade é uma agenda urgente. Os desafios nessa relação com o meio ambiente têm crescido e agir a favor da agenda ambiental já não pode mais ser uma escolha de poucos. É um ato de sobrevivência de todos. Precisamos ampliar nosso olhar para o mundo e entender o que pesquisadores e instituições que atuam de forma consistente nas discussões ambientais têm apontado como fatos e dados que definem o momento que estamos vivendo e buscar soluções colaborativas entre pessoas, comunidades e países. A ONU, Organização das Nações Unidas, declarou que, em 2021, entramos na necessária era da ciência oceânica e restauração dos ecossistemas. Isso porque, segundo a ONU, a degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos compromete o bem-estar de 3,2 bilhões de pessoas em todo o planeta. O último relatório sobre o impacto humano na natureza mostra que quase 1 milhão de espécies e plantas correm o risco de extinção. Os resíduos de saneamento de 50% da população global ainda são descartados sem tratamento, o que significa, na prática, enormes riscos para a saúde pública e para a natureza. 2,3 bilhões de pessoas vivem em países classificados como com estresse hídrico, incluindo 721 milhões em áreas onde a situação da água é crítica. Estima-se que 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram gerados em 2016 e a projeção é que esse número cresça para 3,4 bilhões de toneladas até 2050. No ritmo atual, o mundo caminha para um aquecimento de pelo menos 3 graus centígrados acima de níveis pré-industriais até 2100.
o que descumpriria a meta do Acordo de Paris de manter o aquecimento bem abaixo de 2 graus centígrados. E ainda, a poluição do ar causa até 7 milhões de mortes prematuras por ano. Esses são apenas alguns dados que expõem os nossos enormes desafios em relação à degradação dos recursos naturais e já dão conta de gerar um certo desconforto. Afinal, por onde começar? O que cada um de nós tem a ver com estes desafios? A crise hídrica, os enormes volumes de lixo gerados todos os anos e a poluição do ar são temas de discussões globais e dos quais já ouvimos falar muito. Eles não são novidade. A novidade é que soluções, produtos e tecnologias que buscam promover uma relação equilibrada com o meio ambiente também têm ganhado espaço nos mercados. Essas novas formas de se relacionar com o meio ambiente são oportunidades que nascem a partir de um primeiro passo: conhecer e reconhecer seus impactos. Conhecer refere-se a tomar consciência, perceber, incorporar algo à memória. Em uma empresa, por exemplo, estamos falando sobre mapear as práticas, avaliar históricos, investigar a cadeia de um produto. O quanto de água é consumido em sua empresa? Há desperdícios? De onde vem essa água? Quais são as emissões de gases geradas pelo negócio? Quais são as matérias-primas usadas e quais os recursos naturais foram extraídos para que elas chegassem até você? Quais são os resíduos da empresa e como eles são tratados? Como esses aspectos são tratados na sua cadeia de fornecedores? Isso também se aplica a um contexto individual. Você já parou para pensar em todos os impactos que você gera em um único dia? Qual o consumo de água em banhos, lavagens de roupas e outras atividades domésticas? Qual o volume de resíduos, como embalagens e descartados? Para onde vai o seu lixo? Qual a origem dos produtos que você escolhe consumir diariamente? Quais foram os impactos gerados na produção e transporte, como a emissão de gases, até este produto chegar até você? Neste momento de pandemia, onde o home office se tornou uma prática comum, junto com o aumento da permanência em casa, também cresceram o consumo de recursos naturais nesse ambiente e a geração de resíduos domésticos. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, estima-se que nesse período de pandemia houve um crescimento de 15% a 25% na quantidade de resíduos residenciais. Conhecer os impactos de uma empresa ou os nossos impactos individuais permite reconhecer fatos e oportunidades. A palavra reconhecer se refere a identificar e distinguir. É o ato de admitir. Admitir que sim, existimos e logo geramos impactos e temos responsabilidades por cada um deles. A partir desse movimento, os desafios podem virar possibilidades de novos hábitos ou mesmo de novos negócios. Se a água é escassa, quais tecnologias posso criar para produzir o mesmo com menos água? Quais as escolhas de consumo que contribuem para reduzir meus resíduos domésticos, como a troca de sacola descartável pela sacola durável na hora do mercado? Se há tanto lixo no mundo, como transformá-lo em matéria-prima para outros negócios, reduzindo a poluição e movimentando uma nova economia circular? Aliás, você sabe o que é economia circular? Então, pausa para entendermos o que é economia circular. Você já sabe que o modelo econômico extrair, transformar e descartar, também conhecido como economia linear, está atingindo seus limites físicos. A economia circular é um novo modelo econômico que desassocia o crescimento da utilização de recursos naturais e movimentará $1 trilhão no mundo nos próximos 10 anos. Traduzindo, é um modelo que propõe fechar o ciclo de materiais utilizados na economia, extraindo cada vez menos recursos naturais e reaproveitando cada vez mais aqueles que já estão em circulação nos produtos. Como? Com o uso prolongado, a reutilização de produtos, a reutilização de peças e a reciclagem de materiais, como o uso de fontes de materiais transformados ao invés de matérias-primas na produção.
Uma das instituições pioneiras em abordar o tema de economia circular foi a Ellen MacArthur Foundation, que continua sendo uma ótima referência para ampliar o repertório sobre a circularidade. Voltando ao nosso tema principal, conhecer e reconhecer os impactos que geramos nas empresas ou individualmente é um passo para assumir a responsabilidade de impulsionar mudanças rumo a uma economia regenerativa. E é possível. Para finalizar esse módulo, quero compartilhar com vocês o case da empresa Carbo Brasil, que é um exemplo de negócio pautado na economia circular. A Carbo é uma empresa de análise, gestão e valorização dos resíduos sólidos industriais, comerciais e domésticos. Na prática, ela transforma o lixo residual em objetos, seja na forma de produtos acabados, como bancos, mesas, vasos ou ainda peças e componentes usados pela própria indústria. É um exemplo de negócio e tecnologia que nasceu a partir do conhecimento de um cenário: o que fazer com tanto lixo gerado pela indústria, e o reconhecimento de uma oportunidade de negócio, transformar em novos produtos úteis para o dia a dia ou mesmo para a indústria. Neste módulo, vimos que os desafios globais em relação à crise hídrica, os grandes volumes de resíduos gerados e descartados no mundo e a poluição do ar são problemas reais e de responsabilidade de todos. Somos parte desse ecossistema e cada indivíduo e empresa tem um importante papel de conhecer e reconhecer seus impactos como um primeiro passo na construção de uma economia regenerativa. Falar de mudanças climáticas e degradação de ecossistema é falar sobre a vida deste planeta. No próximo módulo, vamos aprofundar conceitos e ferramentas que podem apoiar uma gestão ambiental responsável na sua empresa. Vamos ver na prática como tirar do papel ações que fortalecem uma atuação que contribui para o seu negócio e para o planeta.